Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E você, jovem, que está nos acompanhando, seja bem-vindo a esse programa. E todo mundo sabe que sempre que a gente começa, eu não falo só para o jovem que está dentro daquela faixa etária que é considerada como jovem. Não, todos somos jovens, a juventude está aqui na cabeça. Então, você que está nos acompanhando, de qualquer idade, seja bem-vindo a esse programa. Obviamente que temos sempre uma palavra focada nos jovens, nessa fase da vida, seja sob o aspecto espiritual e doutrinário, seja sob o aspecto do cotidiano. É interessante isso, e você acompanha aqui conosco muitos temas que são muito interessantes. Aliás, quer dar uma pesquisada no YouTube, lá pelo desktop, não no computador, você entra, tem aquela lupazinha do canal. Põe lá, Os Dias da Minha Mocidade. Tem a lupa de pesquisa do canal, do YouTube, né, na plataforma, e dentro do canal da Igreja Cristã Maranata, você pode colocar, tem uma outra lupazinha, você coloca Os Dias da Minha Mocidade, vai aparecer a nossa playlist, você vai entrar e vai navegar, você vai ver quanto conteúdo interessante. Esse é um programa que tem uma boa audiência, as pessoas gostam e você é convidado a participar conosco dessa audiência. Está nos assistindo pelo YouTube? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Mas vamos para o programa, que é o que interessa? Interessa hoje? Vamos saber daqui a pouquinho qual é o tema do programa de hoje? Primeiro, vou mostrar para você quem está aqui no estúdio. Olha lá. Temos aqui um grupo de jovens e temos o pastor, que eu já chamei de jovem na semana passada. Jovem, continua jovem. Uma semana menos jovem, mas está jovem ainda, né? Tá certo. Jovem mais uma semana. Pastor Adriano Pai Saião, tudo bem? Mais uma vez. Uma alegria tê-lo conosco aqui mais uma vez. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Adriano. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor aos jovens que estão aqui presencialmente. E a você, jovem, que está aí do outro lado da tela, a paz do Senhor. E sobre o tema de hoje é perseverança em meio às dificuldades. Se você não viu o episódio 1 ainda, pare esse vídeo, volta lá no episódio 1, assista ele todo, porque já teve muita coisa boa, então volte, assista, depois você volta aqui no episódio 2 para continuar assistindo aqui esse programa tão interessante. Vamos começar aqui então pela primeira pergunta. A irmã Clarissa, a jovem Clarissa, se apresenta, fica à vontade e faça sua pergunta. Pode ser o pastor Josias, pode ser o pastor Adriano, pode ser o Raíssa. Pode ser. Bom, meu nome é Clarissa, sou da igreja de Itapuã 1, pastor Lúcio Demuner. E o meu questionamento é sobre como o jovem, a perseverança do jovem se manifesta nas relações interpessoais. E se vale a pena você insistir numa amizade ou então num relacionamento amoroso, se você começa a perceber ali que os caminhos estão sendo opostos? A paz do Senhor Jesus, olha só, uma pergunta muito interessante. Se vale a pena a gente insistir, né, perseverar em uma determinada amizade ou até mesmo um relacionamento. Quem é que vai dizer isso para o jovem que está em comunhão com o Senhor? Quem vai dizer isso é uma experiência com o Espírito Santo, que vai revelar todas as coisas para ele. Então a palavra fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E que isso não possa nos dominar. Então nós temos as nossas amizades, colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, tá certo? E nós temos a convivência com eles. Agora, uma amizade, ela não pode atrapalhar a vida espiritual do jovem. Então uma amizade, por quê? São caminhos diferentes. São vontades, vertentes diferentes. Então, um jovem hoje que está na presença do Senhor e ele tem alguma amizade, algum relacionamento, vale a pena? Vale a pena você ter uma amizade que vai te afastar do Senhor? Uma amizade que vai te afastar da sua família? Uma convivência com uma amizade que ele vai abalar a sua fé? Pode isso? Vale a pena entrar nesse caminho? Perseverar por isso? Então, quando é que nós podemos dizer se vale a pena ou não vale a pena? É quem nos dá isso, esse discernimento, esse entendimento, é o Espírito Santo. Então, uma amizade. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma amizade de escola, perfeito? Você está lá, sua amiga, tem um conhecimento, né, suas aulas e tal, mas vem um final de semana. E você já está planejado para ir para o Manaim, já está inscrita, já está tudo certo ou tal. E só que aquela amizade, ela começa a te questionar, aquela amizade não, vamos para lá, lá vai ser melhor, aquela coisa toda, e você
vai por aquela amizade. Aí você perde a bênção naquilo que você já estava programado para você. E você foi por outra essa amizade. Vale a pena essa amizade? Ela vai trazer um prejuízo para você espiritual, prejuízo familiar. Eu conheço jovens que no final de semana, tá certo, foi para um determinado local. Lá conheceu uma outra pessoa. E o que aconteceu? Triste. Se afastou do Senhor, começou a relacionar com aquele rapaz, se afastaram do Senhor e perderam a bênção do Senhor. Hoje não estão na presença do Senhor. Valeu a pena? Não. Porque ali ela está perdendo hoje a salvação dela. Então tudo aquilo que vai trazer perda para nós. E jovem, o que você tem hoje de maior valor na sua vida? É a sua bênção, a sua vida espiritual, a sua Amém. salvação, a sua comunhão com Deus, aquilo que Deus te chamou, os propósitos sendo cumpridos na sua vida. Então, Josias, não vale a pena, né? Você perder essa bênção que o Senhor dá ao jovem, que você recebeu do Senhor. Imagina só um batismo com o Espírito Santo. Você, por uma amizade, por um mau relacionamento, por alguma coisa sem propósito do Senhor, você não vai ser bom. E aí você perdeu o batismo com o Espírito Santo, você perdeu os dons espirituais na sua vida, a sua própria salvação. Vale a pena isso? Então agora, quem que vai ajudar o jovem nessa hora? Só tendo uma experiência com o Espírito Santo. Há um aspecto interessante também, Adriano. Você falou sobre a situação de uma jovem específica, onde de uma maneira muito rápida, vamos assim dizer, ela perdeu, ela colocou a perder ali tudo o que alcançou. Mas às vezes isso vai, esse relacionamento vai se prolongando. E aí eu lembrei de um texto da Palavra do Senhor que diz assim, não vos prendais a um jugo desigual. Essa expressão ela é muito interessante porque ela é metafórica, é uma metáfora. Né? O que acontece? O que é um jugo desigual? Jugo desigual é quando você tinha uma junta de bois e colocava sobre essa junta de bois um jugo, que e há uma outra expressão bíblica, quando o Senhor Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, né, que é leve. Então, aquela estrutura de madeira que era colocada que prende os bois. Na junta de bois, para que a junta de bois trabalhasse junto, né? Para que produzisse junto. A junta de bois, para arar a terra, por exemplo, era o mecanismo que havia de força. Né? Hoje você tem tratores, hoje você tem equipamentos, mas naquela época não existia isso, era com juntas de boi que você fazia isso. Sim. E o que é um jugo desigual? Se você colocar ali um boi que anda mais rápido com um que anda mais lento, você vai ter um prejuízo para um. Se você colocar um boi de um porte diferente do outro, você vai ter um prejuízo. Vai machucar, vai cansar mais, vai trazer... Então, é a mesma coisa com a vida espiritual. Se você está andando com alguém que está te puxando para trás, que está trazendo para você um desgaste... Um atraso na sua vida espiritual... Então, essa não é uma situação onde você deve perseverar. E aquilo que a gente falou no programa anterior. Deixa de ser perseverança para ser teimosia. Né? Então, esse é um cuidado que você precisa ter de sempre avaliar quem está comigo, está ajudando. Esse meu amigo, essa minha amiga, essa pessoa com que eu estou tendo um relacionamento, um namoro, por exemplo, está me ajudando a crescer espiritualmente, está dividindo comigo e está no mesmo passo que eu. Com certeza. Então, isso dos dois lados, tá? Eu estou atrapalhando ele, né? Eu estou sendo um peso para ela, né? Eu estou atrasando a nossa experiência com Deus. Então, essa reflexão a gente tem que fazer a partir dessa experiência, dessa palavra do Senhor, né? Que não há comunhão entre luz e trevas, nem justiça com injustiça. É o mesmo versículo lá na segunda carta aos Coríntios, que fala sobre o jugo desigual. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E lembrar, perseverança. E lembrar dessa perseverança é uma doutrina que nós vivemos. Porque se a gente sair da doutrina, a gente vai para autoajuda. Ah, faz isso, não, tem que ter pena de fulano, não, eu só estou cuidando. E às vezes não, o jugo está diferente, ele que está te levando fora do caminho. Não é? Então, a gente tem que sempre estar atento, né, nessa hora. Quem é meu amigo? É amigo de Jesus, porque os amigos do Senhor Jesus ouvem e lhe obedecem. Amém. Não é?
Muito bem. A gente agora vai ter a participação na semana passada, a gente teve uma participação de um jovem da sua igreja, do Timóteo, e hoje é de uma jovem da sua igreja, lá de Ataíde 2, onde você está junto com o Roberto Vieira, pastor Roberto Vieira, não é isso? Muito bem. Exatamente. Quem vai trazer agora uma pergunta é Mariana dos Santos Rodrigues. Fala, jovem. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, jovens. Eu sou a Mariana, aqui da igreja de Ataíde 2, e a minha dúvida é, quando bate a ansiedade pelo futuro, como nós devemos continuar firmes, acreditando que os planos do Senhor são muito melhores que os nossos? Amém. Obrigado, Adriana, por sua participação. Um abraço para os irmãos de Ataíde 2, e aqui eu já estou dando um abraço, né, na pessoa do pastor Adriano Erlache, que está comigo aqui. E aí, Adriano, a ansiedade pelo futuro, parece que é tudo que o jovem tem, né? Mariana fez uma boa pergunta, Mariana. Olha só, a ansiedade, ela está latente hoje na vida do jovem, né? Esperar, ninguém quer mais esperar. Mas a palavra nos ensina que aquele que espera no Senhor, ele alcança, né? Aquele que ele espera no Senhor, ele tem a paciência, ele aguarda no Senhor, ele confia no Senhor. O esperar não é algo ruim, mas esperar no Senhor é algo maravilhoso, porque a fé é fortalecida, como nós comentamos já aqui no primeiro programa. O fortalecimento da caminhada do Senhor, ela é muito importante. Agora, a ansiedade, diz a palavra que nós temos que colocar toda a nossa ansiedade no Senhor que cuida de nós. Então, quando a gente coloca a nossa ansiedade no altar, quando é que a gente faz isso? É quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. A nossa vida é do Senhor, Ele é a nossa vida. Então, um jovem hoje, ele precisa ter essa experiência. Porque a ansiedade do namoro, a ansiedade do trabalho, a ansiedade do estudo, a ansiedade espiritual, o que vai ser por vir. Então, no meio da ansiedade, nós estamos vendo hoje uma geração que está rejeitando. Se eu falar, não vou ficar ansioso com o marido, não, no caso. Não vou, não. A nossa ansiedade tem que ser colocada diante do Senhor. E eu ouvi uma frase muito interessante de um pastor, muito meu amigo, ele disse assim, o servo de Deus não pode ter medo. Porque aquele que confia no Senhor vai ter medo de quê? Né? Da altura, da largura, da profundidade. O que vai separar a gente do amor de Deus, da bênção do Senhor na nossa vida? Então o servo de Deus, ele tem temor, mas ele não pode ter medo, porque ele tem um Senhor. Então a ansiedade, ela é trabalhada na vida do jovem dessa forma, vivendo a obra do Espírito Santo, aguardando no Senhor. Então, o mundo está ansioso? Tá. E você? Eu estou confiante no Senhor, estou perseverando na oração e isso tem me nutrido o meu coração. Então nada vai me abalar, porque eu estou aguardando no Senhor. É diferente daqueles que não têm o Senhor. Eles desesperam, né? Diante das situações, das negatividades, das portas fechadas, dos nãos. No servo do Senhor, ele é trabalhado pelo Espírito Santo para ele suportar o não. O Senhor falou não para Moisés, o Senhor falou não para Davi. Quantos? O Senhor falou não. E receberam a bênção do Senhor e os propósitos foram cumpridos. Nós também, como jovens, né, Josias? Isso. A gente recebe o não, somos chamados a atenção e continuamos perseverando na bênção do Senhor, batalhando na obra do Senhor. Mas quem faz isso? É algum super-homem? Algum não. É o Espírito Santo que nos fortalece. Então, a ansiedade, nessa hora, ela tem que ser trabalhada com o quê? Com a palavra do Senhor. Tem que ser, digamos assim, vacinado, né? Jovem, eu sou muito ansiosa. Quais são as jovens que não são aqui, né? Todo mundo, as meninas, então, são mais ansiosas. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, a minha oração. Amém. Se você falou, orou, Deus ouviu. Se Deus ouviu, Ele respondeu. A ansiedade foi retirada. Amém. Amém. Vamos continuar então aqui no estúdio? A gente vai para a próxima irmã, a próxima jovem, Maria Eduarda. Você se apresenta, sua região, pastor, faz sua pergunta. A paz do Senhor a todos. Eu sou Maria Eduarda, da igreja de Soteco 1, do pastor Vitor Gueiros. E a minha pergunta é, como lidar com a frustração quando nós vemos pessoas que não buscam ao Senhor prosperando na vida, enquanto muitos servos do Senhor às vezes estão passando por muitas dificuldades?
Maria Eduarda, paz do Senhor Jesus. Olha só, sua pergunta, a gente requer uma doutrina. O ímpio, aquele que prospera, lá no Salmo 73, fala justamente do juízo do ímpio. O juízo do ímpio, né, pastor José, é a morte. O final do ímpio é a morte. E o final do servo é a vida eterna. Então essa é a nossa doutrina. Muito bem. A prosperidade do ímpio, a prosperidade que nós vemos, é aquilo que é material. Essa prosperidade não nos faz falta. Por quê? Porque nós temos o Senhor, o Rei dos Reis, onde é o recurso de toda a glória, de toda a graça do Criador, tá certo? De todas as coisas, é aquele que é o nosso Deus. Então, nós, servos do Senhor, nós não olhamos a prosperidade das pessoas. Por quê? A prosperidade do servo do Senhor é: sou batizado com o Espírito Santo, tenho dons espirituais, eu tenho a bênção da salvação, eu falo e Deus ouve. Amém. Eu sou servo do Deus vivo, eu tenho uma experiência com Deus. Essa é a nossa prosperidade. Por quê? A palavra nos direciona o quê? Nós podemos ter todas as coisas deste mundo, mas se não tiver o Senhor Jesus, a gente perde a salvação. O que adianta? A igreja de Laodiceia, né? Novidade para nós estamos estudando aqui, né? Rico sou, nada me falta. Que isso? Nós somos pobres, necessitados, o Senhor tem cuidado de nós, como o rei Davi mencionou, não é isso? Então, a prosperidade para nós, ela é uma prosperidade espiritual. Agora, o que as mídias hoje postam, né? Postam artistas, pessoas famosas, com muitos bens, com muitas riquezas, como se aquilo fosse algo bom. Mas se você olhar o fim deles, qual é? É a morte, é a depressão. Você vê pessoas famosas cometendo suicídio. Como, gente? Tem casa, nunca levantou para fazer uma faxina na casa, nunca, sempre uma pessoa para servir água, para fazer alguma coisa, nunca foi no posto de saúde. Tem pessoas que nunca entraram no posto de saúde, o médico que vai até lá, que cuida daquelas pessoas tão ricas, overdoses de drogas ilícitas, as pessoas tirando a sua própria vida. Isso é prosperidade? Então, não. A prosperidade hoje que vemos é a prosperidade espiritual, de um caráter. Saber que eu sou servo do Senhor, eu sou um pai de família, eu sou um filho que honra os pais, eu sou um marido que honra a esposa, eu sou uma esposa que honra o meu esposo, eu sou jovens que honram o meu chefe, o meu professor. É o caráter do servo do Senhor. Essa é a grande diferença. Essa é a verdadeira prosperidade. É ter a bênção da salvação. Glória a Jesus. Há sempre uma abordagem que a gente faz, Adriano, com os nossos jovens, porque nós já passamos por essa idade. Já não estamos muito além delas. Pouquinho depois, mas já passamos. Pouquinho depois. E se serve de testemunho, aquilo que a gente pode dizer é que aqueles que permanecemos firmes no Senhor, podemos olhar para trás e dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Vencemos. Entendeu? Vencemos. Se vocês estão vivendo esse momento, mas eu quando olho e converso, por exemplo, com ex-colegas de escola, colegas de faculdade, pessoas que eu conheci na minha juventude e que eu percebo onde estão na vida, e os dissabores pelos quais eles passaram, e que nós não passamos, eu não passei, eu glorifico o Senhor, porque se eventualmente algum tempo atrás eles prosperaram, o fim, para usar uma expressão que você usou, e tendo como fim apenas o momento que nós estamos vivendo, eu glorifico o Senhor porque o Senhor me deu muito mais. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: buscar primeiro o reino. Amém. E todas, não são algumas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Então, descansa. Amém. Que bênção, pastor Josias. Vamos seguir então aqui no estúdio com o nosso jovem Brian. Pode fazer essa pergunta, fique à vontade. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Brian, eu sou da igreja de Santa Mônica 4, do pastor Fabiano Polonini, e a minha pergunta é: se um jovem ele está com dificuldade em orar, seja por motivos pessoais, a correria do dia a dia, e podemos dizer que ele perdeu a perseverança em estar firme na caminhada, como podemos agir nesse momento?
Olha só, Brian, todo jovem que passa por essa situação de perder a vontade de orar, né? Perder o ânimo da oração, a melhor forma é o acolhimento no corpo. Então, quando o jovem deixa de orar, ele deixa de perseverar na oração. E a oração é um exercício da fé. Sem oração, sem a comunhão com o Senhor, o que acontece? O jovem vai se afastando, ele vai esfriando. Então a situação, a palavra fala, orai sem cessar, lá em Tessalonicenses, fala assim, orai sem cessar. Mas como que a gente ora sem cessar? É porque a gente ora com o coração, a gente ora com a nossa alma. É o desejo de nós termos comunhão com o Senhor, de conversar com o Senhor. Então, o jovem que ele hoje não está exercitando a oração, ele não está conversando com o Senhor. Então, hoje nós estamos aqui, né, conversando um com o outro. A nossa conversa com Deus é através da oração. A oração que transcende, a oração que Deus escuta. Qual é aquela oração? É a oração no corpo. É oração pelo Espírito Santo, é oração em nome do Senhor Jesus. Então, a doutrina que aprendemos fala que a oração é a comunhão nossa com Deus. Então, Deus ouve a oração porque nós estamos fazendo essa oração em nome do Senhor Jesus. Então, Deus ouve essa oração. Então, o jovem, quando ele para de orar, ele para de quê? De conversar com Deus. Ele faz tanta coisa no dia, mas ele não conversa com o Senhor. Então, jovem, comece a orar. A oração que ora minha mãe. Minha mãe ora toda noite. Meu pai ora toda noite. E 3 da manhã, meu avô levanta para orar. Sim, levanta também, participa da oração, ora no corpo, vive o culto é oração. Então, a palavra fala, quando perseverar na oração, mediante essas dificuldades, você não vence luta sem oração. Se lá na sua escola está com um problema com um amigo, com um professor, com um colega, é na oração que você vai ter vitória. Estou com uma situação no meu local de trabalho, é na oração. E aquela oração é se colocando no lugar onde o seu coração precisa. Naquela, eu orei ao Senhor. Sabe aquele clamor? O sangue de Jesus tem poder. Não, não é isso não. Oração é intimidade com Deus. Às vezes a nossa oração é em silêncio. Você se ajoelha no seu quarto, fecha seus olhos e ali você fica em silêncio. Você está orando com Deus, você está falando com o Senhor, você está tendo intimidade com Deus, você está conversando com o Senhor. E a oração sem cessar é isso, é uma vida de oração. Então, vocês são jovens, são novos, né? Nós já oramos mais, né? Nós já um bocadinho mais, nós já oramos mais. Então, são as necessidades. E se não tiver esse exercício, Brian, vai vir a negação, uma situação difícil, um não, e aí, eu não sei o que fazer. Ora. Estou doente, ora. Olha, estou enfermo, ora. Estou precisando de uma bênção, ora ao Senhor. Amém. Porque é uma oração que Deus escuta. Amém. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Você tem ouvido? Então você ora. Fala comigo, abre seu coração. Aí nós abrimos nosso coração diante do Senhor e oramos ao Senhor. Então a igreja, ela vence esses 7 períodos aí. E foi de muita oração. E perseveravam. E pensavam na oração, na doutrina. Isso. Então, se o nosso tema é perseverança, Atos 2,42, né? Perseveravam, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, perseveram, meu filho. Mas o senhor não está abrindo. Ora mais. Ora mais um bocadinho, entendeu? Ora mais um pouco. Mas Deus não está abrindo as portas. Ora mais, meu filho. Continua orando. Amém. Tá certo? A oração é o exercício da fé, né? Glória. As ações da fé. Amém. Muito bem. A gente está caminhando para o final dessa edição e sempre a gente traz uma rápida reflexão na palavra do Senhor e eu quero propor para que você reflita sobre um texto da Bíblia que está em Mateus 14, 25, e que diz assim: mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Que situação, qual o cenário desse evento aqui do texto que nós lemos? Jesus estava pregando para uma multidão. Ao terminar de pregar, ele orientou os discípulos que passassem para outra banda do Mar da Galileia. E eles fizeram essa viagem. O Mar da Galileia é um lago, um grande lago,
mas que tem esse nome exatamente porque a sensação que você tem ao ver é que você está diante do mar, que você não vê outra margem desse lago, é muito grande. E os discípulos então começaram a navegar, obedecendo à orientação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se retirou para um monte para orar e os discípulos estavam no meio do mar de madrugada e, creia, não havia luz elétrica, o barco não tinha motor próprio, fez-se uma tempestade, nem a luz da lua então se podia ver, era um ambiente de total escuridão. Os discípulos eram pescadores e, portanto, acostumados a navegar a ponto de que eles chegaram à conclusão de que iam morrer. Não tem como continuar. Essa talvez seja a frase que está na sua mente e no seu coração. Não tem como continuar. As ondas estão grandes demais. O vento está muito forte. Não tem jeito. Pelos meus conhecimentos, pelos recursos que eu tenho, eu não consigo vencer isso. Os discípulos chegaram a essa conclusão: vamos morrer. Vamos sucumbir diante dessa tempestade. E nesse momento, talvez eles pudessem imaginar qualquer coisa, menos que Jesus viria andando sobre as águas. Eu não sei como Jesus vai resolver, mas ele vai resolver. Amém. Eu não sei como é que ele vai chegar, mas ele vai chegar. Ele não vai deixar aquele que serve, que está na obediência, no caminho que ele determinou, se afogar, sucumbir. Não vai. Ele vai aparecer. Amém. Ele vai chegar andando sobre as águas e Glória você a vai Deus. poder ouvir dele aquilo que ele disse aos discípulos: não temais, sou eu. Então é isso que Glória a eu tenho Deus. Que para bênção. você, mas você vai chegar na outra margem. Amém? Muito bem. A gente quer falar, já. Em Jesus tem jeito. Em Jesus tem. Em Jesus Em tem Jesus jeito. tem jeito, com Jesus tem jeito. Ó, Ouvindo a voz de Jesus tudo tem tem jeito, jeito. tudo tem jeito. Se o Senhor está lá na frente, meu filho, tudo se resolve Pode- no Senhor. pode ficar E firme. é a melhor solução. Amém. Pode, Adriano? Pai Pai céu, meu São querido. Jesus, um abraço. Deus abençoe. Volte mais vezes. Foi uma Volte, alegria tê-lo conosco aqui. Alegria Tá bom? participar. A gente se sente menos jovem. Você está toda semana, né, José? A gente é esporádico, né? A gente se sente jovem, sabe? Exatamente. Amém. Minha colega Raíssa, paz, Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Adriano, aos jovens que estão aqui presentes e a você, jovem, que está nos assistindo aí do outro lado da tela. Persevere, continue perseverando. Um texto lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz: alegrem-se na esperança, né? Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ou seja, a gente se alegra porque a gente tem Deus, porque a gente tem esperança, porque o Senhor está conosco. E quando a gente está passando por um problema, na tribulação, uma dificuldade, seja paciente, tira a ansiedade, como o pastor falou, tira a ansiedade, seja paciente, confie no Senhor e persevere na oração, porque o Senhor vai resolver todas as coisas. Amém. Me Amém. fala sobre a equipe de produção. A equipe de produção, Karina, Raíssa, eu e Nínive, que está aqui todos os dias trabalhando para esse programa aqui acontecer. Amém. Glória a Jesus. Aos jovens, aliás, um detalhe, essas 2 últimas semanas, os jovens são todos daqui do município de Vila Velha, os daqui que estão aqui hoje também são, você ouve aí o bairro da igreja e tal, mas fica onde? Todos aqui de Vila Velha. Quer participar com a gente? Pode ser, não tem problema. Vai lá nos comentários, coloca de onde você é, fala que você gostaria de participar. E aí a nossa equipe de produção, essas pessoas que a Raíssa acabou de falar, entram em contato com você e aí a gente se programa para você estar com a gente aqui no estúdio. Vai ser uma alegria receber jovens de fora também, tá bom? Queridos, a paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz, Sempre Senhor que Jesus. quiserem, a casa de vocês. Tá certo? Amém. E para você que está em casa, semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa, Os Dias da Minha Mocidade, com um tema novo, inédito. E quer saber qual é o tema? Só na semana que vem, tá certo? Tá nos assistindo pelo YouTube? Curta, comente, compartilhe. Não tá? Entra no YouTube, faz isso. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.